Dando sequência à série de entrevistas com os candidatos a governador do Rio Grande do Sul pela Associação dos Diários do Interior, recebemos hoje candidato Vieira da Cunha, da coligação O Rio Grande Merece Mais, partidos PDT, PSC, Democratas, PV e o Partido Ecológico Nacional. Eu sou o Pedro Garcia, ao meu lado está Ronaldo Falkenbach. Candidato Vieira da Cunha, bem-vindo e muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o honroso convite, estou aqui à disposição da nossa ADI. Bom, candidato Vieira da Cunha, se o senhor for eleito agora em outubro, o que o senhor estabelece como bandeira sua de governo? Como todo trabalhista, a nossa prioridade das prioridades é a educação. Brizola gostava de me dizer, Vieira, eu vou me inscrever no Guinness Book, ele dizia, livro dos recordes, porque eu duvido que um governador tenha construído tantas escolas como eu construí quando governei o Rio Grande do Sul. De fato, foram 6.302 escolas, em apenas 4 anos de governo. Se muitas delas não estivessem ainda de pé, até hoje, era de desconfiar que essa façanha pudesse ter sido cometida. Então, essa é a minha escola, está do DNA do trabalhista, da prioridade absoluta à educação. E nós vamos iniciar com os resgates dos CIEPs, das escolas de turno integral. O Colares, quando governou o Rio Grande do Sul há 20 anos, construiu quase 100 CIEPs no estado. Com raríssimas exceções, essas escolas estão transformadas em escolas convencionais, de 2 turnos. Nós vamos recuperar a vocação dessa escola, que é a escola de turno integral, e queremos, inclusive, ampliar este programa. Então, a prioridade das prioridades do nosso governo é a educação. Então, tudo passa pela reorganização econômico-financeira do estado do Rio Grande do Sul, pelo saneamento das nossas contas, já que todos nós sabemos, o Rio Grande do Sul hoje é o estado mais endividado da nação. E isso não pode continuar. Nós estamos sendo vítimas de uma sangria. Estamos transferindo para o governo da União, para o governo federal, recursos que faltam aqui para investirmos na melhoria da qualidade de vida da nossa gente. E isso não pode continuar. Nós temos que rever o contrato da dívida com a União. Aliás, aprovamos a renegociação na Câmara e o Senado engavetou o projeto. Nós temos que procurar recuperar as perdas da Lei Candir, que nos últimos 10 anos já alcançaram mais de 20 bilhões de reais, e nós não podemos nos conformar com o índice pífio hoje de participação do Rio Grande do Sul no Fundo de Participação dos Estados. Então, é um conjunto de situações que tem feito com que os recursos nossos aqui do Estado sejam drenados para Brasília e muito pouco tem retornado. Candidato, nós vamos falar de dívida, vamos falar de Lei Candir, mas antes eu quero lhe questionar sobre as manifestações ocorridas no país na metade do ano passado. Foram um momento histórico para o país e o senhor, se for eleito, será o primeiro governador eleito após esse momento histórico. De que forma o seu governo vai responder ao anseio das ruas, a essa insatisfação que ficou expressa nas ruas da população em relação à política e ao poder público? Melhorando a qualidade dos serviços. Esses movimentos só ocorrem porque há uma precariedade inaceitável nos serviços públicos essenciais. Começou com o transporte público. Tá? O estopim de tudo foi a insatisfação da população com a qualidade do transporte coletivo. Inclusive começou aqui pelo Rio Grande do Sul, mais especificamente por Porto Alegre, e depois se alastrou país afora. Então nós temos que garantir à população serviços públicos de qualidade. O que o povo brasileiro não aceita mais, e aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, é pagar os seus impostos e não ter como retorno serviços públicos de qualidade. Principalmente nesses setores fundamentais, que é o transporte, a educação, a saúde, a segurança. E o povo também já transbordou a paciência do povo na questão da corrupção, que foi uma das grandes bandeiras desse movimento, tanto é que a PEC 37, que era aquela proposta de emenda à Constituição que visava a retirar poderes de investigação do Ministério Público, foi rejeitada praticamente pela unanimidade da Câmara, exatamente porque uma das bandeiras do movimento foi contra a PEC 37, porque o movimento também é contra a corrupção e contra a impunidade. Então são bandeiras que imantaram a consciência da população brasileira. Infelizmente, houve no decorrer do processo,
alguns desvios do movimento, atos de vandalismo, de depredação do patrimônio público e privado, o que acabou afastando a população desse movimento muito saudável de rua que estava pressionando legitimamente os governos para que eles cumprissem a sua obrigação, que é exatamente aquela que me referi, retornar os impostos pagos com serviços públicos de qualidade. Com esses grupos que se infiltraram, Black Blocs e outros, né, acabou então, o movimento acabou arrefecendo. Tá? E hoje, como tu disseste, ainda ocorre, mas de maneira isolada aqui ou ali. Mas deixaram grandes lições. Tá? Aqueles movimentos deixaram grandes lições. E penso que nós temos muito a aprender, né, com aqueles protestos, tá? Especialmente os políticos. E aí eu me refiro, né, a todos os níveis da política, tanto o legislativo como o executivo. Há uma crise enorme de representação política, a população não se sente representada, bem representada, pelo menos pelos atuais parlamentares e governantes. Isso tem que ser objeto de uma profunda autocrítica para que a política se reinvente no Brasil, a fim de que os representantes se reaproximem da população, para que não haja essa enorme crise hoje, né, de legitimidade dos políticos e das instituições. Porque isso é muito perigoso para o próprio regime democrático, na medida em que as instituições e os representantes eleitos, né, se distanciam, né, daqueles que lhe dão legitimidade, que é a população, é a própria democracia que entra em crise e que fica sob risco. E eu que já vivi, tenho 54 anos de idade, debaixo de uma ditadura, o que eu não quero é que volte uma ditadura, volte um período autoritário. Então nós temos que reinventar a política e temos que cada um de nós fazer a nossa parte, inclusive o eleitor, e eu diria até principalmente o eleitor, porque ninguém cai no governo de paraquedas e muito menos no parlamento, todos são eleitos pelo voto popular. Então essa reinvenção da política passa também, né, por um maior grau de consciência e de critério do eleitor na hora de decidir o seu voto. As pessoas têm que participar mais, têm que se informar mais, quem são os candidatos, o que representam, qual é a sua história, qual é o seu passado, quais são as suas propostas, para depois então decidir o seu voto. Chega de tratar o voto como mercadoria, um ato cívico de fortalecimento do regime democrático. Candidato Vieira da Cunha, tem um tema que a gente tem percebido quão importância os candidatos dão para ele, porque a maioria dos que nós conversamos até agora, às vezes começam a tocar nesse assunto antes mesmo de chegar a pergunta. O problema da dívida do Estado. Qualquer investimento que se pretende fazer hoje acaba sendo prejudicado em função dessa quantidade de recursos que o Estado precisa pagar para a União. Houve uma tentativa de votação no Congresso, acabou por pressão até do próprio governo federal não avançando. Como é que o senhor pretende, eleito, atuar para renegociar a dívida do Estado com a União? Bom, essa situação vem sendo elencada por todos os candidatos como prioritária, porque de fato ela é mais do que prioritária, é uma espécie assim de condição para que as outras coisas ocorram. O que adianta eu dizer que eu vou retomar o programa do CIEP, que eu vou aparelhar a polícia, que eu vou cuidar da saúde, que eu vou recuperar as estradas, vou concluir as obras inacabadas, né, se eu não tenho recursos para isso? Eu vou ser mais um a prometer e a iludir o povo. Então, tudo passa pela reorganização financeira do Estado. Para você ter uma ideia da gravidade da situação, basta referir que no ano passado, 2013, o déficit orçamentário do Estado do Rio Grande do Sul chegou a casa de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Estou falando do orçamentário. Se eu falar no financeiro, ele se aproximou da casa dos 4 bilhões de reais. Então, veja, uma situação insustentável. As causas são várias. Mas uma das principais é esse contrato leonino, inadmissível, absurdo, que faz com que 13% da receita corrente líquida do Estado do Rio Grande do Sul vá para a União todos os meses. Isso faz com que o Estado tenha perdido a sua capacidade de investimento. O Tarso conseguiu investir, em média, apenas 5% da receita no seu triênio de governo. Para se ter uma ideia do que isso significa, basta eu lembrar que no governo Colares, que já deixou
o governo há 20 anos, a média de investimento foi de 13% da receita líquida. Então, se passaram 20 anos, os problemas se avolumaram, as demandas estão aí e os recursos minguaram, diminuíram. Então, nós precisamos ter uma posição proativa em relação a esse contrato da dívida. Se o governo continuar insensível às nossas reivindicações de repactuação, não há outra saída, nós temos que questionar esse contrato judicialmente, bater as portas do Supremo Tribunal Federal e argumentos não nos faltam. O IGPDI se transformou, né, numa bola de neve, né, é um absurdo, tanto é que a própria presidente, como tu bem lembraste, mandou um projeto lá para o Congresso, no sentido de trocar o indexador e reduzir a taxa de juros. Só que nós, na Câmara, aprovamos o projeto e o Senado engavetou. E engavetou por pressão do ministro da Fazenda. Então, veja, é um governo que a presidente manda um projeto e o seu próprio ministro da Fazenda a desautoriza. Isso é um absurdo. Não tem explicação, não tem cabimento. Então, a minha posição sobre a dívida é muito clara. Nós temos que pressionar o governo para a repactuação. Se o governo, não só no que diz respeito ao indexador e à taxa de juros, mas também quanto ao índice de comprometimento da nossa receita, que hoje é altíssimo, de 13%, e tem que ser reduzido para, no máximo, 9%. Mesmo que nós tenhamos, como de fato teremos, que ampliar, né, o prazo de pagamento. Bom, candidato, o senhor citou logo na primeira resposta a Lei Candir, e esse é um assunto que inclusive já foi pauta de eleições anteriores e é uma questão que preocupa sobretudo o setor exportador, porque houve uma queda de repasses da União para o Estado e com isso as empresas exportadoras não têm acesso às compensações que pela lei elas têm direito. E isso já fez inclusive com que algumas empresas, como por exemplo no setor fumageiro, levassem as suas operações para outros estados. O senhor enxerga margem para uma negociação com o governo federal em torno disso? Bom, eu sinceramente penso que o governador tem atuado com uma timidez inexplicável nesse assunto. Nos últimos 10 anos, o Rio Grande do Sul perdeu mais de 20 bilhões de reais em função da Lei Candir. E o artigo 91 do ato das disposições constitucionais transitórias, ele diz que tem que haver essa compensação. Só que até hoje não foi regulamentado. Evidente, o governo não tem interesse de regulamentar, porque uma vez regulamentado ele vai ter que aportar os recursos. Então hoje fica a seu critério. E há muito tempo o governo federal congelou o quantum que o Rio Grande do Sul tem recebido em função dessas perdas em cerca de 140 milhões de reais. E nos passam esse montante que é insuficiente, que não repõe as perdas, tanto é que elas têm se acumulado e no último decênio chegaram a esse valor de mais de 20 bilhões de reais. E eu acho um absurdo que o governador do Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais prejudicados, né, com essa falta de regulamentação desse dispositivo, já não tenha liderado um movimento, né, nacional pela regulamentação do artigo 91 do ato das disposições constitucionais transitórias, para que nós possamos receber finalmente o que nos é de direito em relação à Lei Candir. Não é uma situação diferente a que nós vemos no Fundo de Participação dos Estados. Agora há pouco o Congresso modificou os critérios do FPE, contra o meu voto e da grande maioria da bancada gaúcha, porque nós vamos ainda diminuir o percentual, que já é baixo hoje, de participação do Rio Grande do Sul nesse fundo. Então, por qualquer ângulo que se olhe a relação federativa do Rio Grande do Sul com a União, nós estamos sendo prejudicados. Por muito menos nós fizemos a Revolução Farroupilha. Ficamos 10 anos peleando contra o governo central, por muito menos do que está acontecendo hoje com o Rio Grande do Sul. E qual é a postura do governo atual? É de complacência, é uma postura de submissão, de subordinação, incompatível com a tradição do Estado do Rio Grande do Sul. Independentemente de quem estiver no governo federal, seja quem for, num governo sob nossa responsabilidade, os direitos do Rio Grande do Sul serão respeitados. Nós vamos fazer valer os direitos do nosso Estado. O Rio Grande do Sul tem essa tradição,
né, de luta, tem essa tradição de buscar o que lhe é de direito, e nós não podemos continuar com essa posição complacente, que chega à beira da omissão em busca dos direitos que são do nosso Estado. Nós não queremos nada mais do que devolvam para nós o que nós mandamos para Brasília. Se devolvesse o que nós mandamos para Brasília, nós não teríamos os problemas que nós estamos atravessando. Há outros estados que mandam para Brasília e recebem de volta um recurso equivalente, como por exemplo a Bahia. E o Rio Grande do Sul segue sendo sangrado, discriminado, e isso tem que ter um fim, tem que ter um ponto final. Se o alinhamento das estrelas não resolveu, nós temos que buscar de outras formas, e com pressão política, e se for o caso, com articulação e com contestação judicial, inclusive. Eu fiz isso quando fui presidente da CE. Fui buscar os recursos que a União estava negando ao nosso Estado como presidente da companhia. E agora há pouco o Rio Grande do Sul recebeu 3 bilhões de reais, B de bola, bilhão, 3 bilhões de reais, de volta para o Estado, fruto de uma ação que o então presidente da CE, Vieira da Cunha, entrou contra a União, já que eles teimavam e não reconheciam os direitos que nós tínhamos por conta de uma negociação que se fez de uma conta que se chamou Conta de Resultados a Compensar. Então eu fui buscar esse prejuízo na justiça, e muita gente na época me censurou. Mas ele vai entrar contra o poder concedente, a União vai retalhar, a CE não vai ter sua concessão prorrogada. Eu digo, não, nós temos que buscar, é nosso, é direito nosso. Eles não podem nos negar esse direito. Fomos à justiça, verdade que tramitou, né, durante 18 anos o processo, mas finalmente transitou em julgado com ganho do Estado do Rio Grande do Sul, da CE. Os cofres do Estado receberam mais de 3 bilhões de reais, estão recebendo mais de 3 bilhões de reais, fruto daquela ação que nós entramos lá na década de 90. Então o que precisa? Precisa ter atitude, precisa enfrentar, precisa ir em busca dos nossos direitos. E é isso que nós pretendemos fazer como governador do Estado, se o povo nos der essa honra de governar o Rio Grande do Sul. Candidato, vamos falar agora um pouco sobre a relação agricultura-economia. Hoje a agricultura do Rio Grande do Sul está muito dependente de questões climáticas. Um ano que a gente tem um clima favorável, a produção é elevada, reflete num PIB bom. E em outro ano, quando a gente tem chuva em excesso, ou principalmente estiagem, afeta a agricultura, a produção do campo, o PIB do Rio Grande do Sul cai. O que o senhor pretende fazer para reduzir essa dependência hoje que o setor produtivo do campo tem em relação ao clima? Bom, nós temos que ter medidas, né, e há tecnologia hoje para isso, né, uma política de irrigação, né, que faça com que nós possamos enfrentar esses períodos de estiagem, que, como tu bem lembrou, infelizmente existem, né, com uma certa frequência aqui no Rio Grande do Sul. Eu tive a oportunidade de visitar há alguns anos o estado de Israel, que consegue, né, com tecnologia e investindo nessa área, tirar leite de pedra, como a gente diz na gíria, né? É uma região inóspita, né, toda de pedregulho, e eles conseguem produzir na base do investimento em tecnologia e na irrigação. Então é isso, nós temos que investir, né, o Estado tem que fazer a sua parte, tem que haver uma política de Estado, né, de apoio ao nosso produtor, para que, independentemente das questões climáticas sejam benéficas ou adversas, ele possa, né, continuar produzindo, possa continuar fazendo a roda da economia do Rio Grande do Sul rodar, né, girar, porque aqui esse é um estado que tem, né, a sua alavanca do desenvolvimento calcada exatamente na atividade agropecuária, né? Então, se essa é a nossa âncora do desenvolvimento, a base do nosso desenvolvimento, nós temos que ter política do Estado que nos permitam, né, produzir no campo e ter esses mecanismos, né, de defesa contra as condições climáticas adversas. Agora, candidato, a agricultura enfrenta um outro desafio, que é a manutenção do jovem no campo. Hoje se observa um fenômeno que é o envelhecimento da população rural, e muitos jovens estão trocando o campo pela cidade em busca de novas oportunidades. O que o Estado pode fazer para evitar que essa situação, que esse fenômeno traga problemas maiores à economia no médio e longo prazo? É fazer que
que chegue ao campo, né, aquilo que atrai o jovem para o meio urbano. Nós estamos atrasadíssimos nisso, né, porque nem ligação trifásica, né, grande parte, né, da população rural tem. Né. Então, uma energia, nem energia, que é um insumo básico para o desenvolvimento, a nossa zona rural tem. Né. Então, começa com uma energia de qualidade, com rede trifásica, para que a gente possa levar os equipamentos, a tecnologia, né, para o campo, para que o nosso jovem possa, dentro do seu, né, do seu local de moradia, da sua região, no interior, as condições que fazem com que ele vá para a cidade. Isso envolve desde os insumos básicos para o desenvolvimento, como é o caso da energia que eu me referi, até uma escola de qualidade. Né? Por que o jovem emigra? Né? Por que ele sai? Ele sai em busca de uma escola de qualidade, que geralmente não há na sua região, sai em busca de trabalho, né? Sai em busca, né, da tecnologia, da modernidade. No momento em que nós conseguimos levar isso para o campo, isso não se faz da noite para o dia, não é um período de governo que se faz, mas é uma política, né, que tem que ser iniciada para levar para o campo essas condições. E a partir daí, então, é claro que nós vamos estancar, né, a imigração e mais. Podemos, inclusive, sonhar, né, e é um sonho realizável, de inverter essa corrente. Que na medida em que nós tenhamos condições no campo, muitos vão voltar, porque nós sabemos o que é viver numa grande cidade hoje. Né? Os problemas do trânsito, a poluição, né, a violência. Né? Quem é que não quer viver, né, com a sua família com mais tranquilidade, no interior, com paz? Todos queremos. Agora, a questão são as condições para que o jovem possa constituir a sua família e criar seus filhos lá no interior, no campo. À medida em que nós criarmos essas condições, eu tenho certeza que a corrente migratória não só vai ser estancada, como pode até ter o efeito reverso. As pessoas vão voltar, vão querer voltar da cidade para o campo, né? E aí sim nós temos uma sociedade mais harmônica, desenvolvida de maneira mais harmônica. Né? Candidato Vieira da Cunha, um outro ponto, até relacionado a finanças também, diz respeito à máquina pública, né? Há algumas críticas de que a máquina pública ela é muito onerosa, ela tem um custo elevado para o cidadão e às vezes acaba não beneficiando ele como deveria. Se eleito, o senhor tem alguma meta, algum projeto nesse sentido, de tornar a máquina pública do Rio Grande do Sul mais enxuta? Eu te diria o seguinte: nós precisamos ter uma máquina pública eficiente. Nem sempre a eficiência quer dizer enxuta. Vou te dar um exemplo. Segurança pública. Nós, há 20 anos, tínhamos quase 30 mil policiais militares no estado do Rio Grande do Sul. Estou falando em 1994, governo Colares. Hoje, passados 20 anos, 2014, de 94 para 2014, tem quase 6 mil policiais militares a menos no Rio Grande do Sul. Agora, na Copa do Mundo, padrão FIFA, né? Pegaram os policiais do interior, trouxeram para Porto Alegre. Integraram as polícias, usaram a tecnologia no centro de comando em que havia câmeras, em lugares estratégicos, atuaram com inteligência, com planejamento e com integração. É a receita. Agora, para isso precisa ter recursos humanos e recursos materiais. Então, não pode se falar em enxugamento. O povo não quer enxugamento, o povo quer eficiência na prestação do serviço. A população quer eficiência. Claro que onde houver inchaço, nós temos que enxugar. Onde houver desperdício, nós temos que combater. Mas eu não sou da turma do Estado mínimo. Eu sou da turma do Estado necessário. Necessário para prestar um bom serviço à população. Candidato, já que o senhor tocou nesse assunto, como tornar a máquina pública mais eficiente? Porque hoje os serviços públicos não atendem o anseio da população, não tem o desempenho, a agilidade, a eficiência que a população espera. Nós temos aí obras que demoram muito para sair, quando começam demoram muito para terminar, enfrentam uma série de entraves burocráticos. Como superar isso?
Eu te diria que é um conjunto de medidas. Tá? Primeiro, não é uma fórmula mágica, né? Porque são problemas estruturais que vieram se acumulando ao longo do tempo. Tem que ter uma linha, né, de governo, que é exatamente a busca da eficiência da máquina pública. Então, para que a máquina pública seja eficiente, ela não pode ser inchada, né? Ela tem que ter princípios que são princípios de austeridade. Né? Nós temos que estancar os ralos por onde se esvai o dinheiro público, que são principalmente o desperdício e a corrupção. Tem que ter uma política de combate efetivo à corrupção. Não podemos continuar convivendo aí com escândalos como há pouco nós assistimos aí nas obras das escolas públicas, obras inacabadas, mal feitas, não fiscalizadas. Né? Então nós já temos poucos recursos. E o pouco que a gente ainda aplica mal, aí nós não vamos superar a crise nunca. Então, como eu disse, é um conjunto de medidas. Onde houver inchaço, onde houver desperdício do dinheiro público, onde houver excesso de funcionários, claro, racionalizar, diminuir, enxugar, não tenha dúvida. E onde houver necessidade, onde houver falta de recursos humanos, como por exemplo eu me referi à área da segurança pública, vamos realizar concurso público e vamos colocar para dentro da máquina pública os profissionais necessários para prestar um bom serviço à população. Onde der para enxugar, nós vamos enxugar. Por exemplo, número de cargos de confiança. Isso pode e deve ser enxugado. Priorizar o profissionalismo, o serviço público, a contratação por concurso. Isso nós vamos fazer. Tá? Agora, vai resolver? Não vai. Mas um conjunto, né, de medidas somadas, todas elas buscando a eficiência, a racionalização, a austeridade, bom, tudo isso somado vai chegar ao resultado que todos nós queremos, que é recuperar o equilíbrio econômico e financeiro do Estado. Temos que atuar nas duas pontas, na receita e na despesa. A receita própria, felizmente, tem andado bem. Nosso principal tributo, que é o ICMS, tem tido crescimento real de arrecadação. Tá? Agora, na ponta da despesa, nós temos que segurar, né? Porque o que está havendo, infelizmente, né, na minha avaliação crítica desse governo, né, é uma administração que não tem, né, sabido segurar as despesas. É um governo que toma empréstimo em cima de empréstimo. A grande meta do governo Tarso é pegar mais empréstimo. Né? Ele toma medidas para poder buscar mais dinheiro emprestado. É como se fosse assim uma família em que o pai, ele está, ou a mãe, né? Tem muita mulher chefe de família, que o chefe ou a chefe de família está totalmente endividado. O gerente do banco liga todos os dias, estourou o cheque especial, juro atrás de juro, cobrador na porta todo dia, o telefone não para de tocar, carnê da loja venceu, e eles continuam jantando fora, comendo do bom e do melhor, restaurante de primeira, entendeu? Reajustando a mesada do filho. É isso, o atual governo está agindo dessa forma. Isso é inconcebível. Então nós temos que ter uma atitude diferente, de enfrentamento da crise, uma postura, né, do governador, e que tem que depois perpassar por todas as áreas do Estado, de contenção de despesa, de racionalização administrativa, um conjunto de medidas, né, que levem o Estado a superar essa crise. Então é uma série de providências que, somadas, vão fazer com que nós possamos superar, né, essa situação em que o Estado se encontra. Falando em contenção de despesas, candidato Vieira da Cunha, o Rio Grande do Sul tem programas hoje de transferência de renda, como é o caso do RS Mais Igual. O senhor pretende manter, alterar esses tipos de programas que repassam recursos para a população de baixa renda? Não, nós temos que manter esse tipo de programa. Aliás, eu aproveito para dizer o seguinte, eu não sou daqueles que, ao chegar no governo, vou deixar de reconhecer avanços, né, projetos que possam ter melhorado, né, a situação em determinado setor, que venham, né, trazendo benefícios à população, que venham dando resultados positivos, serão mantidos.
Tá? Inclusive com o reconhecimento da paternidade, não tem problema nenhum. Não? Porque um dos problemas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul é isso, quer dizer, se foi feito pelo meu antecessor, não presta. Né? O mínimo que faz é trocar de nome. Mantém o programa, troca de nome. Tá? Não, tem que reconhecer, olha, isso está bem feito, é um projeto que está dando certo, vamos manter e vamos reconhecer que começou do governo de fulano, no governo de Beltrano, não tem problema nenhum. Isso tem que acabar. Um dos segredos para nós buscarmos a eficiência administrativa é a continuidade. Mas não precisa ser continuidade com os mesmos. Tá? É salutar, faz bem para a democracia, oxigenar o poder político, renovar. Tá? Mas ações e programas bem-sucedidos têm que ter continuidade. Mudou o governante, mas continua o programa. E esse é um deles, pela simples razão de que nós vivemos num estado com 1.300.000 pessoas na pobreza. Vou repetir o número, porque pouca gente sabe, ele é impressionante. O Rio Grande do Sul, o nosso Rio Grande do Sul, que é tido como estado rico, desenvolvido, tem 1.300.000 pessoas na pobreza, sendo que destas, 300.000 são miseráveis. Então, essas pessoas têm que ter uma política social, né, que lhes permita sobreviver com alguma dignidade. Então, esses programas de transferência de renda serão mantidos no nosso governo. Agora, tem que ter porta de saída. Não adianta dar uma bolsa, uma complementação de bolsa, e as pessoas com isso, né, se eternizarem ali com a mesada do governo. Então, nós temos que ter políticas de qualificação dessas pessoas para que elas possam aprender uma profissão, ingressar no mercado de trabalho e poder sobreviver do suor do seu rosto, e não de mesada do governo. E isso é o que tem faltado, infelizmente, tanto de parte do governo federal, como de parte do governo do estado. Então nós vamos manter a política social, mas com porta de saída, ou melhor, porta de entrada dessas pessoas no mercado de trabalho. Candidato, qual vai ser a sua estratégia para atrair novos investimentos para o Rio Grande do Sul? Bom, primeiro criar um ambiente, né, em que o empreendedor, que o investidor, que o empresário se sinta bem recebido, coisa que não existe hoje no Rio Grande do Sul. Tá? Não existe. Então nós temos que criar essa política de atração de investimentos, de novos empreendimentos. As pessoas têm que saber que aqui no Rio Grande do Sul, os empreendedores, os empresários vão ser muito bem recebidos e vão ter, de parte do governo do estado, um parceiro para que eles possam desenvolver os seus negócios no ambiente de confiança. Essa é a palavra. Então nós temos que dar segurança jurídica, eles têm que saber que os contratos firmados serão respeitados, tem que ter um ambiente de negócios aqui, né, em que o empresário se sinta atraído, se sinta bem recebido, se sinta respeitado e se sinta seguro. Então esse é um compromisso que nós assumimos, até porque nós precisamos dessas parcerias. Inclusive das chamadas PPPs, as parcerias público-privadas. Que, aliás, é a pergunta na sequência, então eu já vou lhe fazer. O que o senhor acha das PPPs? O senhor pretende utilizar as parcerias públicas-privadas no seu governo? Com certeza. Agora, com uma ressalva. Serão parcerias público-privadas que serão firmadas de maneira transparente e com modicidade tarifária. Eu era deputado no governo Brito, eu votei contra o sistema de pedágios do governo, não porque eu seja contra o pedágio em si, não tem nenhum tipo de preconceito com o pedágio, mas o que não pode é o sistema de concessão se transformar num instrumento de exploração da população, que nós já tínhamos as estradas construídas com dinheiro público, os concessionários passaram um vernizinho ali de asfalto, botaram os olhinhos de gato e começaram a cobrar tarifas altíssimas da população. O povo gaúcho se sentiu, com razão, explorado. Por isso que existe uma grande aversão do povo gaúcho ao sistema de pedágio, porque foi mal implantado no Rio Grande do Sul. Então, parceria público-privada, sim. Exploração, não. Então, nós temos que ter editais de licitação que façam que haja o chamado, que é uma expressão da iniciativa privada, um jogo de ganha-ganha, né? Quer dizer, tem que ser bom para o Estado, tem que ser bom para o investidor, tem que ser bom para o usuário, principalmente. Porque o usuário, se tem uma estrada construída com recursos privados, que está bem conservada, bem sinalizada,
que ele vai trafegar com segurança, ele não se importa de pagar o pedágio, desde que o preço seja justo. Então é isso que nós temos que ter aqui no Rio Grande do Sul, um sistema de concessão, né, que tenha como norte esses princípios, principalmente esse da modicidade tarifária. É o que nós pretendemos fazer. Candidato, já que o senhor falou em estradas, eu vou antecipar a pergunta, porque no ano passado o governo tomou a medida de assumir a responsabilidade da parcela da malha rodoviária que desde os anos 90 estava concedida para iniciativa privada. Houve redução na tarifa de pedágio, algumas praças inclusive foram extintas, mas a medida de certa forma ainda é controversa porque existem queixas em algumas regiões quanto à qualidade do serviço que vem sendo oferecido pela empresa gaúcha de rodovias. Se o senhor for eleito, de que forma o Estado vai tratar essa questão das estradas? As parcerias com a iniciativa privada vão ser retomadas? Sim, sem prejuízo da atuação da EGR, pelo menos enquanto ela se fizer necessária. Porque o que ocorre? É que muitas vezes as pessoas não entendem, achando que há uma sobreposição, né, do DAER com a EGR, por exemplo. Não. A EGR ela foi criada e existe para cuidar das estradas pedagiadas. Porque o que acontece? Como o atual governador, ele preferiu não prorrogar os contratos de concessão, ele extinguiu as concessões, alguém tinha que cuidar das estradas pedagiadas, sob pena do DAER voltar a assumir tudo. E nós sabemos, nós que transitamos pelo Rio Grande, sabemos a situação que estão as estradas que o DAER tem o dever de cuidar. O DAER está sucateado, o DAER não tem estrutura e condições para dar a manutenção devida às nossas estradas. Então, como o governador não prorrogou os contratos de concessão, ele tinha que ter uma estrutura para cuidar dos trechos pedagiados e criou então a EGR. Sem prejuízo de medidas que nós vamos tomar para verificar se a estrutura da EGR é adequada, né, se há excessos aqui ou ali, nós vamos cortar, evidentemente, né, mas ela é necessária. Inclusive, eu não descarto a possibilidade dela continuar existindo mesmo depois da licitação. Por quê? Vou explicar por quê. Porque é muito importante uma empresa pública dentro do sistema. Porque ela passa a ser os olhos do governo por dentro, no regime de concessão. Então, se eu estou operando um trecho, eu, Estado, tenho muito mais condições de exercer o meu papel de fiscalização do desempenho dos concessionários privados. É como aqui em Porto Alegre, por exemplo, a convivência da Carris, que é uma empresa pública de transporte, com os concessionários privados de transporte coletivo. Convivem muito bem. A Carris tem a sua linha, é pública, e os concessionários privados têm as suas, que é privada. E nós podemos até comparar a qualidade do serviço que uma empresa pública oferece com aqueles que a iniciativa privada está oferecendo. Então a EGR pode conviver perfeitamente, né, com as concessões privadas. E é o que nós pretendemos fazer. É um sistema, né, de concessões que faça com que haja essa convivência que eu considero extremamente salutar de atuação de uma empresa pública com empresas privadas, que atuam no mesmo setor, mas, evidentemente, em trechos diferentes, né, de rodovias. Bom, o candidato Vieira da Cunha tem um outro ponto também, que ele tem aparecido e com certeza vai aparecer muito ainda, não só nesse período eleitoral, mas independente de quem for eleito, que é a questão da relação entre o governo do Estado e o magistério gaúcho. Sim. A questão envolvendo o piso nacional dos professores, o governo do Estado diz que não tem condições de pagar hoje atualmente porque há um indexador, que segundo o Estado não é o ideal, houve até uma tentativa de mudança sobre isso. Se eleito, o que o senhor pretende fazer em relação ao piso e como é que deve ser a sua relação, a relação de Vieira da Cunha com o magistério gaúcho? Começo pela parte final. Vai ser de diálogo permanente, de busca de parceria, porque não se faz educação de qualidade sem o professor motivado e valorizado. Então, ponto número 1. Se depender de mim, com o CEPER, sindicato atrito zero. 100% de parceria, de diálogo e de relação construtiva. Quanto ao piso, a Lei Nacional do Piso, que tem, aliás,
do governador atual a segunda assinatura. Ele era ministro da Educação quando a lei foi editada. Então, a primeira assinatura é Luiz Inácio Lula da Silva, a segunda é Tarso Fernando Genro. Por isso é que há uma revolta da categoria com o governador, porque ele é o signatário da lei do piso e entrou na justiça, né, contestando a lei que ele mesmo foi um dos que assinou. A lei do piso, no seu artigo 4º, tem um dispositivo que diz o seguinte, que aqueles estados que tiverem dificuldade orçamentária para cumprir a lei do piso, receberão aporte de recursos da União. Mas o mesmo dispositivo condiciona esse aporte de recursos àqueles estados que recebem complementação do Fundeb. Até porque as nossas matrículas aqui têm decrescido, nós não conseguimos acessar os recursos para pagar o piso. Há um ofício, inclusive, que chegou às minhas mãos há poucos dias, do ministro da Educação, dirigido ao governador Tarso Genro, explicando essa situação. Eu não tenho conhecimento de atitude do governador para fazer a modificação dessa lei, porque ao invés de contestar a lei do piso na justiça, como ele fez, ação, aliás, que nós vamos imediatamente retirar, que nós concordamos com a valorização salarial do magistério, não queremos contestar a lei do piso, nós queremos criar as condições do seu cumprimento. Porque já que nós não temos condições aqui no Estado de cumprir, nós temos que buscar essa parceria com a União que já está prevista em lei. E retirar da legislação o impedimento, que é a complementação do Fundeb. Eu mesmo, como deputado federal, sou autor de um projeto de lei para modificar o artigo 4º da lei do piso. Outros deputados também têm iniciativa no mesmo sentido. O que falta? Falta força política para fazer a modificação legislativa necessária e fazer essa parceria com a União, que, eu repito, já está prevista em lei.